Olá, seja bem-vindo a mais um devocional Tempo com Deus nesse ano de 2022. Desta feita nessa repaginada, não é? Graças a Deus. E primeiramente gostaria de compartilhar com vocês. Estou muito agradecida ao Senhor porque teremos mais uma parceira. Trata-se da irmã Raquel Oliveira, nossa missionária que atua lá no Chile juntamente com seu esposo. Então é um motivo de grande alegria e eu peço que vocês orem por nós para que Deus continue nos capacitando, nos ajudando para fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Então, vamos à segunda parte. No caso, estamos observando e aprendendo alguns aspectos do comportamento e das atitudes de João Batista. Poderíamos, obviamente, passar vários encontros falando sobre ele, mas vamos tentar encerrar nesse segundo encontro. Então eu gostaria que, se você estivesse com a sua Bíblia, que você pudesse abri-la no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 35, 36 e 37. Vamos ver aqui algo bem interessante. João 1, 35, 36 e 37 diz assim: No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, ouvindo-o dizer isto, seguiram. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. Nós observamos aqui algo bem interessante. João Batista, com aquela clareza, com aquela serenidade em relação ao tempo desses 2 discípulos, como a gente observa em Eclesiastes 3, uma passagem que fala sobre essa questão do tempo. Então, não observamos aqui, pelo menos a Bíblia não relata, e eu acredito que se não relata é porque não aconteceu, uma atitude de ciúme da parte de João Batista. Poderia ter chegado para os discípulos: mas para onde é que vocês vão? O que vocês estão fazendo? Vocês estavam comigo até agora. Por que vocês estão me abandonando? Não. Ele tinha essa serenidade, essa consciência de que o tempo dos discípulos com ele tinha chegado ao fim. E que a partir daquele momento esses discípulos iriam acompanhar o Mestre. Isso, para mim, é bem interessante. Isso nos serve de reflexão. Quantas vezes nós não queremos, e aqui eu não estou falando de rebelião, não é isso. Mas às vezes quando lideramos algo e que as pessoas que fazem parte daquele grupo ao qual nós pertencemos ou lideramos, se Deus abre uma porta para elas, uma outra porta, às vezes nós ficamos chateados, não compreendemos e queremos segurar essas pessoas. Então esse exemplo aqui de João Batista é bem interessante. Vamos em frente agora, João 3, versículos 27 a 30. Algo também bem importante. A partir do versículo 26, para nós contextualizarmos, diz assim: E foram ter com João e lhe disseram: Mestre,
aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Você vê que os intrigueiros, não é? Aquelas pessoas que gostam de confusão, de fofoca, sempre há. Então já chegam querendo criar uma intriga, uma discórdia ali diante de João Batista. Mas observemos a reação de João Batista. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Versículo 28 do capítulo 3. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Essa última frase, convém que ele cresça e que eu diminua, em outras versões, importa que ele cresça e que eu diminua, na minha percepção, é uma das frases mais lindas da palavra de Deus. Então observamos aqui alguém que, sem se exaltar, aniquilou a intriga, aniquilou a fofoca, e alguém que tinha consciência de quem era Cristo. Alguém que não alimentou a confusão, vamos dizer assim. E essa frase também: o que tem a noiva é o noivo. A igreja pertence a Cristo, não a nenhum ser humano. E nós observamos que essa verdade está faltando na postura de alguns líderes de determinadas denominações. É muito triste constatar isso, mas alguns líderes querem aparecer mais que o Senhor Jesus, crescem mais que o Senhor Jesus. Deveriam ter essa mesma postura de João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua. Em determinados ambientes eclesiásticos é exatamente o contrário que a gente vê. Eu vejo com muita tristeza determinados locais que se dizem igrejas, em que você vê já na fachada, você vê o nome do líder dessa denominação, ou você vê, às vezes não é apenas o nome, mas até a foto desse líder. Então, na realidade, quem que está aparecendo ali? Não é Jesus. Já na entrada você já se depara com aquela foto imensa do líder, às vezes está ele mais a esposa, e eu fico me perguntando qual o sentido de tudo isso. Quem que tem que aparecer, quem que tem que crescer é o Senhor. Então eu aprecio muito essa postura de João Batista, essa consciência de que a igreja, a noiva, pertence ao noivo. E quando eu falei ainda há pouco sobre os 2 discípulos, é justamente porque ele tinha esse entendimento de que Jesus é que é o dono da igreja, a igreja pertence a Jesus, que ele viu com muita naturalidade que 2 discípulos que estavam com ele até determinado ponto passaram a seguir o dono da igreja. Isso é muito tocante e isso deve nos levar a essa reflexão. Será que naquilo que eu faço,
Será que no ministério ao qual eu pertenço, será que eu tenho essa consciência? As ovelhas não pertencem a mim, as ovelhas não pertencem a ser humano nenhum, as ovelhas não pertencem a nenhum homem, a nenhuma mulher. As ovelhas pertencem ao Senhor. Então, que nós possamos refletir sobre esses tópicos que foram levantados. Há outros, seguramente, mas vamos encerrar por aqui, para não tomarmos também muito o tempo dos irmãos. E eu desejo uma boa semana a todos.